que me dá dificuldades. Máximo divisor comum. O que nós estamos a procurar aqui? O Eu não maior sei o que é número, que. Eu não sei fazer esse tal de máximo divisor comum. certo? Primeiro temos que entender o que é o máximo divisor comum. O Pois a máximo, professora estava explicando, mas ninguém estava percebendo. sim, é o maior número que divide os números que você está a avaliar. Maior número que divide os números que você está a avaliar. Só isso, ok? Pode ser que em alguma situação não tenha máximo divisor comum, como é o caso aqui da primeira, tá? Não tem. Então eu já vou fazer a 1.3, que é uma Sim. situação onde tem máximo divisor comum, tá bom? Uhum. Para que a gente entenda rapidamente que não é difícil, é bem fácil para falar a verdade. Tu vai perceber e vai sair dessa aula sabendo tudo, tenho certeza. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever os números que estamos a procurar o MDC, um do lado do outro e colocar uma barra, ok? Uhum. E agora nós vamos começar as divisões, como se nós estivéssemos a procurar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum. Isso eu já vi que tu fizeste na outra aula. Fizeste bem. Então vamos procurar o MDC aqui. Nós começamos a dividir. Temos que dividir Ah, por 2, certo? Porque os dois números é são tipo, mais pares, ou menos é concorda? tipo assim, ó. Ehm, Tens que fazer dos dois. E os dois têm que dar esse tal de máximo divisor comum. Vamos aos poucos aqui. Vamos começar a fazer a divisão. Tu concordas comigo que pode dividir por 2? Os dois são pares, certo? Então tu pode dividir por 2, certo? Uhum. Então eu vou colocar 2 aqui. E toda vez que tu conseguires dividir todos os números que tu estás a analisar de uma vez só, tu colocas um xizinho, ok? Sim. Então eu consigo dividir o 6 e consigo dividir o 18. Agora, ambos os números não são divisíveis por 2, mas eles são divisíveis por 3, certo? Sim. Então eu vou colocar 3 aqui e um xizinho, porque os dois serão divididos ao mesmo tempo. Uhum. E para finalizar, esse 3 tem que virar 1. 1 já. Aqui não mexemos, mas esse aqui ainda pode virar 1. Eu vou colocar 3. Mas dessa vez eu não vou colocar o xizinho, porque dessa vez eu estou a dividir só esse, certo? Uhum. Pronto. Então terminamos a conta. Agora, para encontrar o MDC, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar os que têm o xizinho. Uhum. É a multiplicação desses dois. Logo, o MDC de 6 e 18 é o próprio 6. Ou seja, o que isso significa? Significa aquilo que eu estava a te dizer. Ou seja, 6 é o maior número que divide o 6 e o 18. Não existe nenhum número maior que 6 que divida ao mesmo tempo, vou colocar ao mesmo tempo, né? Ah, o maior número que os dois têm divisor, então. Exato. 6 vezes 3 é igual a 18. 6 vezes um é igual a 6. Então quer dizer que o 6 pode dividir os dois. Perfeito. Se tu entendeu desse jeito, tá ótimo. É isso aí, é o maior divisor dos dois. Uhum. É o maior número que é divisor dos dois ao mesmo tempo, né? Vamos deixar isso claro. Sim. Também é claro que o 18 tem outros divisores maiores que ele, né? Por exemplo, o maior é o próprio 18. Só que o 18 não é divisor do 6, né? Você não pode pegar o 6 e dividir por 18. Você até pode, mas vai dar número com vírgula, né? E não é o que queremos. Agora, o 6, então, se mostrou ser o maior divisor dos dois, porque se eu divido 6 por 6 dá 1, e se eu divido 18 por 6 dá 3. Então, ele é Sim. divisor dos dois e é o maior que tem. Não existe nenhum outro maior que o próprio 6. Percebeu a ideia? Então, para Sim. encontrar, é só tu anotares aqui aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo e depois fazer a multiplicação só destes. Bom, né? Bem simples, né? Uhum. Que tal você fazer esta aqui, a 1.7? Eu vou colocar a 1.7 para tu fazeres aqui, tá? Sim. E agora
faças da mesma estratégia que eu. Não precisa ficar me perguntando. E pode ser que tu não entendas assim no primeiro momento, mas depois ao fazer tu percebes, ok? Então quando tu Mas o terminares, 7 não tem divisor. tem o 7 Ah, divisor. tem o 7. O próprio 7. Isso, então faças aí, eu quero que tu faças que nem eu fiz e depois me envias uma foto, tá bom? Tem que fazer que nem eu fiz, tá bom? Vou enviar 1 bilhão de fotos. E não te preocupes, eu não ligo de receber fotos. Tá Contanto bom. que as contas estejam bem feitas, com a letra legal, não tem problema. A letra legal vai ser meio difícil, né? Mas Tua letra opa. não é das piores. Tua letra não é das piores, pode ficar A professora tranquilo. só tem um problema. Diga, Eu não uso quadradinhos. não está com o caderninho, mas está com a sua telinha? Não, tipo, sabes os quadradinhos do caderno de matemática? Sei. Eu não coloco os coisinhos dentro. Eu só coloco se for uma conta muito complexa. Se for coisa pequena, eu não coloco. Tá bom, faça como tu Logo, achares melhor. só tem que estar certo. Ok, importante é estar certo. Tá bom. Isso é fácil. Ó, professor, e quando atinge um número muito baixo, o que é que eu faço? Um número muito baixo? Não entendo o que tu estás a dizer com um número muito baixo. Como assim? Eu só vou fazer mesmo então. Ok, daí tu podes enviar a foto e eu te explico se estiveres errado, tá? 7, 2. 7 e 2 foram os dois números que apareceram, né? Uhum. Mas teve um deles que com certeza dividiu ao mesmo tempo, né? Os dois números, certo? Sim, 7. O 7. Então, o 7 é o MDC. Neste caso, não teve multiplicação porque foi um só. Então, aquele único número que apareceu é o MDC, ok? Uhum. Pronto, nada além disso, fácil, né? Então, eu vou colocar uma outra O que não está professor, na o ficha. professor Diga. até viu na foto que eu lhe mandei, né? Que eu tinha Na posto realidade, eu não. 98. Tu colocasse 98, que foi bem esquisito, né? Eu não Noventa e tinha oito feito eu nem 7 sei. vezes 14. Tu fizer 7 vezes 14, meio estranho. Então eu vou fazer um probleminha aqui para que tu faças, tá? Uhum. Eu quero que tu encontres quem que é o MDC de 60, de O 60. professor dá para ver muito bem que às vezes algumas palavras o professor tenta falar em português, mas não dá certo. Mas eu estou a Sim, falar é em tipo português assim, contigo, isso aqui é certo, português. certo. O professor dá Meu, para meu português de perceber. Portugal não está bom, não? Se o É que eu professor falo, é que eu quiser falo com fazer. sotaque de Braga. Eu não falo com sotaque de Lisboa, que nem você. Mas o professor mora no Brasil, não? Mas eu morava em Braga. Já Em foi em Braga, Braga? mas. Os brasileiros não são muito bons, não nisto daí, não. Braga fica perto de Porto. Em Porto tu já foi, com certeza. Ah, Braga fica um pouco mais ao norte, então o sotaque deles é um pouco mais forte. 12, professor. Tu achas que é o 12? Fizesse rápido, é sim. Está certo? Tá certo, isso mesmo. Está Então tu já certo sabes fazer isso? bem. Está Eu nem certo, estava está olhando. certo. Eu nem estava olhando para isso. Eu estava só Aí, ó, brincando e agora eu falei 12 e acertei logo. acertou logo, isso mesmo. Muito bem, parabéns, parabéns. Então, eu vou fazer a 1.1. Bem, vamos lá. O processo do MDC se trata de dividir os números até que virem um. A 1.1 é boa difícil. Bem, então vamos lá. Nós temos que dividir os números até que sobre um. A gente sempre começa a dividir pelo menor possível, que no caso é 2. Que o 2 divide o 2. Então vai ficar 1 e 5. Perceba que eu não coloquei o xizinho aqui do lado porque ele dividiu só o 2. Uhum. Agora eu tenho que dividir o 5.
Eu também não vou pôr x no lado, porque ele dividiu só o 5. Logo, Uhum. qual é o máximo divisor comum aqui de 2 e 5? Não existe. 10. Não, não existe, porque eu não coloquei o x no lado de nenhum, certo? Uhum. Aqui, quando eu fiz, eu coloquei o x do lado e aí sim eu fiz a multiplicação. Aqui não teve x no lado, porque em nenhum momento os números dividiram os dois ao mesmo tempo, percebe? Uhum. Ah, muito bem. Que bom, fico feliz. Então, agora que tu entendesse que aqui não teve máximo divisor comum, qual será que é nesta situação? Tenta fazer parecido com o que eu fiz e descubras. Beleza? Isso é fácil. Agora é fácil. Depois eu te mando a foto das contas todas. Ok, ok. Porque parece que está meio. Se estivesse aqui, iriam falar que tu bebeste alguma coisa. É que tu não conhece o sotaque de Braga. Eu tô falando igual as pessoas de Braga. Lá em Braga eles falam senhora. Eles falam assim, o senhora. Eles demoram muito pra falar. Hum. Senhora, percebeu? Eles falam assim, bem puxado. Mas só uma pergunta. Sabe, o dois é um número muito pequeno, né? Tira um, fica um. Mas se for um número grande, tipo 7. A questão não é ser grande ou pequeno, a questão é se ele é primo, ok? Aqui o 2 era primo, certo? É um número primo. O 5 também. Sim, mas quando tipo o 7, tipo, eu coloquei 7 ali no número ali ao lado. Mas tipo, o que acontece quando tipo o 7 é muito grande e ele tipo, o que é que vai acontecer para baixo? Continua ainda um 7 porque o 2 tu depois, embaixo do 2 colocaste um. Tu tens que ir dividindo até virar um. Então é isso aí. Tu estás certo, isso mesmo. Não entendi nada. Tu estás certo, estou a falar que tu fez certo. Tens que ir dividindo Não, até virar eu um. falei. Só vai ter que me explicar como assim dividir. Aqui nós não dividimos. O 2 foi dividido pelo 2 e virou um. 7 dividido por 7. O 7 só Acho... pode dividir por 7. O 10 ele vai ser É dividido por 7 2 e por dividido por 5, certo? 7. Que dá É. um. Isso, mas tu tens que começar sempre a dividir pelo menor. Então, o 10 é divisível por 2, certo? Uhum. Então, tu tens que começar desse jeito, a dividir por 2. Óbvio, se está confuso. É porque praticamente o 10 a 10. dividir por 2 não dá 5? Sim. Então, comece dividindo por 2. Qual que é o problema? Você não dividiu por 2 aqui primeiro? Sempre tem que Hum. dividir pelo menor número que é possível fazer a divisão. Então, 2 divide esse 10. Então, divida o 10 por 2, vai dar 5, certo? Ah, eu já coloquei a resposta. Então, 10 dividido por 2 deu 5. E agora tu tens que dividir por 5, certo? Sim, Então, 5 a dividir por 5 dá 1. sim. Então, a princípio, tu ainda está com 7 ali e com 1.
certo? Sim. Agora tens que dividir por 7. Tá. Muito bem. Então, qual que seria o máximo divisor comum? Nada. Nada, exatamente. Porque nenhum número ficou com o xizinho do lado, certo? Uhum. Muito bem. Ótimo. Ah, vamos continuando. Bem, agora estás aqui a pedir o máximo, o mínimo múltiplo comum. Essas aqui tu sabes fazer, certo? Uhum. Muito bem. Então podes começar aí, tá bom? Mas tipo, quando é nada, o que é que eu coloco à frente? Ah, coloca que é nada, ou você pode escrever não tem máximo divisor comum. Ou você coloca esse símbolo aqui, ó, que eu havia colocado e você ignorou, né? É um Ah, círculo no meio. tá. Agora vamos fazer. Só. Sim, tu tens que fazer a primeira aqui, né? Vamos fazer todas. Mas o pessoal acha que eu sei fazer o mínimo divisa comum. Mínimo múltiplo comum. É só dividir todo mundo e no fim multiplicar. Sei que a gente já tinha feito isso na outra aula, certo? Fizemos isso na outra aula. Se eu Por ainda me exemplo, lembrasse, né? vou fazer aqui para você o que nós fizemos na aula de terça. Hoje é quinta. 12 e 16. Vamos encontrar quem é o mínimo múltiplo comum de 12 e 16. 2, Um, 6 e sim, 8. dois. 2, fica 4 e. Opa, fica 3 e 4. 2 de novo, porque ainda pode ser divisível por 2. 2 de novo. Opa, agora já terminou, já não tem mais o que pode ser divisível por 2. Vamos dividir por 3. E agora, para encontrar um MMC, quando é o mínimo múltiplo comum, nós multiplicamos todo mundo. Então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então 8 vezes 3, 24. Ou melhor, Ah, falei besteira. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. 16 vezes 3 é 54. Ok? uhum. É? Não sei, agora deixa eu fazer a conta aqui. 16 vezes 3 dá 18, vai 1, 3, 4, 48. Desculpa, eu falei besteira. Tava querendo fazer de cabeça e errei, viu? Até eu erro. Por isso que é importante você fazer as continhas aí também. Então, o Eu que é já que tinha significa percebido que esse o professor resultado tinha que eu acabei errado, de porque obter? a Ele professor, eu já tinha significa que percebido que o esse é o professor tinha. menor número que é múltiplo do 12 e do 16 ao mesmo tempo. Se eu fosse escrever a tabuada do 12 e fosse escrever a tabuada do 16, o primeiro número que apareceria nas duas tabuadas é o 48, ok? Uhum. Pronto, é assim que Eu já faz. sabia que o professor estava errado, que eu tinha feito 15 mais 15 mais 15 e depois eu adicionei 3. É, estava errado. Muito bem, então agora corrige isso aí. Tome cuidado com as próximas. Agora é tu que tens que fazer, tá? Agora tens que fazer todas aqui, né? Sempre fazendo a Então, mesma assim, lógica que agora eu. tens de fazer todas aqui. Sim, todas. Tu tens que levar em conta que é bem parecido com a conta do MDC, mas dessa vez tu vai de fato multiplicar todo mundo que aparecer, ok? Uhum. Então, está bem. 1.2 já posso dizer que é nada, né? O que que tu falasse? A 1.2 eu já sei que é nada. Errado. Se Sim. fosse o MDC, seria nada. Mas é o MMC. No MMC, nós pegamos todos os números e fazemos a multiplicação, percebeu? Sim. É diferente do MDC, que a gente só fazia a multiplicação daqueles que apareciam
o xizinho do lado. Ah, E não tem isso de xizinho. Aqui é só simplesmente pegar todos e fazer a multiplicação. uhum. Professor, professor, professor. E aí, tá com problemas para fazer essa? Eu, eu vou perguntar, professor. Hã? No MDC, podes pôr números com MMC, né? vírgulas? MMC. Sim, MMC, podes pôr números com vírgulas. Não, você só vai fazer as divisões com números que dão inteiros. Mas se for tipo ímpar, Mas quando tipo, você divide só por divisores. Você nunca vai dividir por um número que não é divisor, então nunca vai dar vírgula.
né? Por exemplo, aqui no 2 e 5 Mas eu posso fazer começa. tipo um aleatório já começando com números ímpares, só para Tá, perceber. 3 e 7, por exemplo. Como é que a gente começa Certo. aqui? Sempre pelo menor. O 3 é o menor que divide qualquer um deles. Então eu coloco 3. Agora eu tenho que dividir por 7. Pronto, acabou. Chegou no 1 aqui, acabou. Percebeu? Eu só divido Ah, por tenho que quem fazer faz todos divisão se inteira. transformarem em um. É, todos eles. Então, agora quem que vai Todos ser eles o têm que chegar MMC? em um. O MMC vai ser simplesmente 3 vezes 7, ou seja, Tá, 21. Nesse caso foi 21, ok? Então agora tem que fazer o aqui que segue a mesma lógica. tá. Hum. Professor, Diga. eu fiz uma com alguns erros, né? Mas tipo, eu fiz a 1.6. Eu vou falar o resultado para para ver se eu estou certo. Se eu estiver certo, eu já sei o que é para fazer. O resultado da 1.6 é 70.
Sim, Então já sei fazer isto. É que eu fiz sozinho. Então já sei fazer. Eu demorei um bocado que eu estava vendo o que é que o professor tinha feito e eu estava corrigindo. Agora já sei. ok. Professor, Diga, acabei. você acabou qual? A 1.4? Acabei todas. Todas? Oxe, Sim. muito bom. Qual que foi a resposta da 1.2? Demorou que eu estava errando um pouco. Eu estava confundido. Eu estava confundindo com aquilo que tu fazias a linha e ficavas dividindo por um expoente menor. Aham. Me Mas, diga as respostas de todos. sim, a resposta de 1.2 é 5. Não, é 10. Mas aqui deu 5 vezes 1. Tá errado, então? Como é que você fez esse 2 virar 1? Não foi dividindo por 2? Não, eu esqueci, né? Eu tenho que colocar o 2 logo, né? A pessoa coloquei 1.
Então vai ficar 2 vezes 5 que é 10, certo? Uhum. Muito bem. O resto eu devo ter acertado tudo. O 1.4 é 54. Errado. É É, 18. é 18. É, Percebeu o erro? não. Não percebeu o erro. Hum, eu tinha posto 6 e 18 e depois eu coloquei 2 lá. Primeiro, tu tens que dividir todo mundo. Ah, vou te explicar de novo. Vamos lá. Tem nem que explicar, é fazer, né? Ó, 6 e 18. Vamos dividir todo mundo. 2, 3, 3. Ok? Uhum. E aqui agora é só multiplicar todos que estão aqui. 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui dá 18. Então esse é o MMC. Ok? Sei. A gente multiplica os que aparecem aqui. Muito bem. Sabe o que é que deu para mim? O quê? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Pode crer. Então, então eu recomendaria que você refizesse aí para dar certo, né? É. Vou fazer 1.4 então. Hum, hum. Só tem outra coisa. Ah, o quê? Diga. A ordem tem que ser tipo, imagina 6,18. Eu vou começar com o 18, né? Começa sempre com os dois ao mesmo tempo. Se tu pode dividir os dois ao mesmo tempo, tu divides. Ah, uhum.
Então, professor, já fiz. Muito bem, então quanto é que deu a resposta? Deu 18? Você vai falar da 1.4, né? Mínimo Sim, múltiplo comum, 18, perfeito. Então, agora podemos ir para 1.6. Qual que deu a resposta na 1.6? 70. Certo? E na 1.8? 1.8, deixa eu ver. 1.8 eu nem coloquei número. Na verdade, nem tinha feito 1.8. Vou fazer aqui então. Professor, Estou esperando sua resposta. Resposta da 1.8. o professor está aguardando. Isto. Pronto, já acabei, professor. Ah, é? Quanto é que é o MMC, então, da 1.8? Eu vou ter que fazer 14 vezes 7. Não. O que você tem que fazer é essa conta aqui. Essas divisões. Sim, então espera, deixa eu fazer a coisa. O 14 é É, divisível por 2, então divida primeiro por 2. E assim vai. dá 98. Tu não estás a fazer o que eu te ensinei, hein? Tô. Explica. Tens que fazer o que eu te ensinei, cara. Vai colocar o 7, o 14 e vai dividindo. Começa dividindo por 2, depois divide pelo número que dá para dividir. E depois, só no final, você multiplica os que aparecerem aqui do lado. Hum, hum. Só dá 85. Algum desses números é divisível por 2? Sim, Qual que é divisível por 2? 14. Quanto que é 14 dividido por 2? É 7? Pronto. Algum desses números é divisível por 2? Não, Algum desses números é divisível por 3? não, Por 5? não. Por 7? Sim, Esse é divisível por 7? sim. Quanto é que dá? Dá 7. 7 dividido por 7 dá quanto? 7 dividido por 7 dá 1. Aqui também vai dar 1, certo? Sim, então eu faço a mesma coisa. Então, põe Acabou um aí. porque já chegamos em 1, certo? Quando chega em 1, acaba a conta. Ah,
O que que a gente tem que Só, fazer para encontrar o só, MMC? eu estou meio Presta certo e atenção. meio O que errado. que a gente vai ter que fazer para encontrar o MMC? Multiplicar todos os números que estão aqui. Só, Pronto, o MMC é 14. tenho uma coisa. Diga. Eu estava certo o tempo todo. Ó, Por que que tu professor, falasse não era 98, certo. então? Não era tipo certo. Era que sabe o número ali em baixo? Não. Não, estás a ver os dois. Tipo, os dois uns. Tipo, Sim. então, eu tinha colocado ali um 7 ao lado como divisível. Por causa que eu não, eu pensava que tipo, não dava muito bem para explicar, mas eu pensava que tipo, mesmo que desse eu tinha que colocar o 7. Não. Então agora eu quero que você faça um parecido. Vamos lá. Tá, agora já sei. Ah, deixa eu pensar um que. Ah, esse aqui é bem parecido. Quero que você faça o MMC desses dois, tá bom? Uhum. Só, dá 6. Dá 6, isso mesmo. Ah, professor, eu fiz a mesma coisa que o professor fez. É que no final deu 1.1, né? Mas eu pensava que eu tinha que pôr como era um número ímpar, tipo primo, eu tinha colocado esse número no fim e eu pensava que era para pôr, mas agora eu não pus o número no fim e deu certo. Percebo. Então agora tu tens que fazer essa. Provavelmente a pessoa não percebeu nada, mas ok. Essa daí. Sim, sim. Ok, ok, ok. Vai ser só um pouco complicado, né? A diferença é que agora tu tens três Três números, mas no números. fim continua sendo a mesma coisa. Tu tens que dividir até que os três virem um, e no final é só multiplicar os números que apareceram na divisão. Você já percebeu que 3 vezes 9 dá 27? Eu sei, eu escolhi os números pensando nisso, mas pode fazer as divisões aí e descobrir qual é o MMC. Ah, tá bom. Está bom. Espera, só vou refazer, me enganei um pouco. Tem problemas.
Oi, oi, eu tava. Hum. Estou a acabar. Fico feliz. Então achou qual que é o MMC? Eu sei, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Agora só fazer o resultado. Acho que você contou três demais aí, hein? Talvez você errou nas divisões. Acho que não Hum. tem tantos três assim. Quer ver, ó? 3, 9, 27 são divisíveis por 3. 3 a dividir por 3 dá 1. 9 a dividir por 3 Ah, dá só tem 3. 3. Só tem 3 3. Exato, só tem 3, 3. Agora sim. Eu esqueci de novo da regra. A Importante é pessoa que é você que. percebeu, não se preocupe. Não está bem. Atenção, percebeu que você precisa de atenção e seguir as regras. Ok? É, sei.